Um dos principais temas que levam casais e pessoas à terapia e que envolvem demandas de relacionamento é a infidelidade. E talvez a infidelidade é um dos temas também que mais assustam as psicólogas, porque faz com que a gente fique com aquela sensação de nossa, como que nós vamos resolver esse problema tão difícil. Mas calma, se tu te sente insegura com essas demandas, fica tranquila, que eu vou te explicar nesse vídeo como acolher e como atuar com a demanda da infidelidade. O primeiro ponto, a primeira coisa que a gente precisa pensar sobre a infidelidade é o que significa infidelidade. Quando a gente pensa no tema infidelidade, a primeira coisa que vem à nossa mente é um casal em que uma das pessoas teve uma relação com outra pessoa, com uma terceira pessoa fora do casamento, fora do relacionamento. Seja uma relação afetiva ou seja uma relação sexual. Para muitas pessoas, inclusive, a infidelidade ela só vai se caracterizar quando há um encontro sexual ou um encontro entre os corpos, um beijo, algo, né, que envolva o toque físico, que envolva uma questão mais corporal. Porém, aqui já fica claro qual é o problema da infidelidade ou por que é tão importante a gente entender o que é infidelidade. Para cada casal, infidelidade vai significar uma coisa diferente. Quando a gente pensa em infidelidade, é muito comum a gente pensar em casais monogâmicos, que são casais, né, que se relacionam somente entre duas pessoas, com um contrato de exclusividade, em que essas duas pessoas podem ficar somente entre elas. É muito comum a gente pensar na infidelidade como uma quebra de um acordo de exclusividade, mas não necessariamente. Casais que vivem relações diferentes de uma relação de exclusividade, como uma relação aberta, um poliamor, ou até mesmo pessoas que têm, né, uma visão de amor livre, elas podem também trazer para o nosso consultório, para a nossa clínica, questões de infidelidade, que nada mais serão do que questões em que elas se sentiram traídas ou em que outra pessoa com quem elas estão se relacionando se sentiram traídas. Então, o primeiro passo quando a gente recebe uma queixa, uma demanda de infidelidade, é entender o que aquele casal está trazendo como infidelidade. O que aconteceu, né? Porque geralmente é um fato que acontece, algo aconteceu que fez com que um dos dois naquela parceria se sentisse traído ou traída, e eles vão trazer essa situação. No momento que a gente entende qual é a situação, é preciso conversar com eles então sobre o significado de infidelidade. É muito comum acontecer de uma pessoa ou de um casal, né, chegarem para o atendimento e falarem, olha, aconteceu tal situação, mas eu não enxergava que isso era infidelidade e o outro enxergava. Muitas vezes a pessoa que cometeu o ato, né, a pessoa que traiu, por assim dizer, não sabia que estaria traindo ou não sentia que para ela isso seria traição. Se ela soubesse que a outra pessoa fazia a mesma coisa, ela não se sentiria traída. Um exemplo hoje muito das redes sociais. Então, conversar com um ex-namorado ou com uma ex-namorada e daqui a pouco trocar algumas lembranças, trocar algumas questões de carinho do passado, mas que não necessariamente significa que a pessoa tem uma relação, enfim, né? Aqui a gente tem que ter muito cuidado, inclusive como terapeutas, né? Que olha eu aqui ao falar de infidelidade, né? A gente tem que ter muito cuidado para a gente não criar caixinhas do que significa infidelidade. Porque essas caixinhas, elas podem tanto promover saúde, no sentido de ajudar as pessoas a refletirem sobre o que é infidelidade, como também fazer com que esses casais se limitem, se fechem a visões muito estáticas, né? E visões muito estáticas e muitas vezes reproduções sociais, né? Então, quando a gente fala do tema de infidelidade, é extremamente importante que nós, como terapeutas, como psicólogas, consigamos ajudar aquele casal, aquele indivíduo que está buscando ajuda, a pessoa desenvolver o que significa infidelidade para ela. Que ela possa nos dizer, olha, para mim, infidelidade significa isso, isso, isso. Independente dos padrões sociais, independente dessa visão inicial, né, que a nossa sociedade traz de uma quebra de um acordo exclusivamente monogâmico. No momento que a gente consegue entender, então, ok, o que aconteceu foi isso, e cada um considera infidelidade tal questão, a gente pode ajudar o casal, então, né, e ajudar aquela pessoa que está buscando terapia a conseguir olhar para a relação de novo depois do fato da infidelidade, depois da infidelidade ter acontecido. Aqui eu tô falando também bastante em casal e pessoa, por quê? Porque é muito comum, sim, os casais buscarem terapia em situações em que acontece, né, uma infidelidade,
Mas também é muito comum as pessoas buscarem terapia individual, seja a pessoa que traiu e que muitas vezes está se sentindo culpada, que está, né, até mesmo daqui a pouco entrando numa relação complicada, porque o outro está colocando muitas exigências e muito peso no ato que aconteceu, como a pessoa que foi traída, que muitas vezes resolve perdoar ou decide continuar naquele relacionamento, mas está tendo dificuldades de perdoar, por exemplo. Então, uma situação de infidelidade, ela não vai envolver só uma demanda de terapia de casal, quando o casal está tendo dificuldades entre eles por causa da infidelidade, né, após a situação de infidelidade, como também é uma demanda que pode levar as pessoas para a terapia individual, tanto a pessoa que traiu, por N motivos, como a pessoa que foi traída e, de novo, por N motivos. Né? A infidelidade, ela traz toda essa complexidade e desperta, na verdade, muitas inseguranças, desperta desconfiança, insegurança, todo um processo, muitas vezes, de amor próprio, de autoestima, de crenças, né? Principalmente quebrar com crenças, porque a infidelidade é um tema que as pessoas trazem muitas respostas prontas, né? Não, se acontecer comigo, eu vou fazer isso, isso e isso. Nossa, eu nunca vou trair. E daqui a pouco acontece com elas algo que elas nunca imaginavam, que elas sempre defenderam o contrário, e elas vão buscar a terapia como um espaço de ajuda. E dito isso, esse espaço de ajuda precisa ser um espaço acolhedor. E aí fica esse alerta para nós terapeutas. Se num primeiro momento a gente precisa ter uma visão ampla de conseguir auxiliar aquelas pessoas a entenderem o que é infidelidade, entender um conceito mesmo e o que para elas significa infidelidade, num outro ponto, a gente precisa cuidar muito para não julgar, para não estar colocando visões fechadas sobre a decisão do outro. Então, seja numa pessoa que decidiu terminar o seu relacionamento, um relacionamento que daqui a pouco era uma relação que promovia saúde, que a situação de infidelidade parece pequena frente à relação, a decisão é dela. Se ela vai continuar naquele relacionamento ou não, a decisão é dela. E a mesma coisa o contrário. A gente precisa cuidar para não insistir que uma relação, né, deixe de existir ou achar que a pessoa precisa terminar o relacionamento só por causa de uma infidelidade, se ela quiser permanecer. Então, de novo, a decisão é da pessoa e a gente precisa ter muito cuidado com as nossas crenças também, que envolvem a infidelidade, o que a gente acha que faria frente àquela situação. Porque essa é uma situação que mexe com todos nós. Ninguém espera ser traído por sua parceria. Quando a gente está num relacionamento, a gente espera poder confiar que aqueles acordos que foram feitos, né, o que a gente considera legal num relacionamento vai ser cumprido. A gente não espera por uma infidelidade. Quando a gente vê a infidelidade de outras pessoas acontecendo, mexe muito conosco e por isso que nós terapeutas temos que estar tão atentas e seguir ali, né, esse foco de compreender o que significa infidelidade para aquelas pessoas e o que aquelas pessoas entendem que precisam fazer a partir dali. E aí no manejo clínico tem alguns pontos que a gente pode trabalhar, seja com o casal ou seja com a pessoa que nos busca individualmente, independente se ela é a pessoa que traiu ou a pessoa que foi traída. O primeiro ponto é aceitar a situação. E aceitar a situação não no sentido de se resignar ou de se submeter à situação, no sentido de entender que aconteceu. A gente não tem como voltar atrás. Muitas vezes é comum, né, muitas vezes que as pessoas tragam assim, eu queria esquecer o fato. Não, o fato, vamos fingir que nada aconteceu. Tô vivendo como se nada tivesse acontecido. E isso lá na frente vai gerar problema. Fingir que nada aconteceu gera problemas porque não tem como. A gente não tem como esquecer, a gente não tem como voltar, a gente não tem como resetar, a gente não tem como ir lá e deletar aquela situação da vida da pessoa. Não tem como. Então aquilo aconteceu. Então o primeiro passo é conseguir ajudar essas pessoas a entenderem que, ok, a história do casal vai ficar marcada, entre aspas, né? Porque a marca vai ser mais intensa ou menos intensa de acordo com a relação do casal. Mas a linha do tempo do casal ali, digamos assim, a história do casal vai ter esse ponto. Bom, em tal momento aconteceu uma situação de infidelidade. E aquilo não tem como apagar, mas a gente pode sim trabalhar, né, ajudando a entender o peso que aquilo vai ter na história desse casal também. Então, o primeiro aspecto é conseguir ajudar esse casal, essas pessoas, a olharem para a situação com maturidade
E não como crianças birrentas que, não quero saber, não quero ver, vamos passar por cima disso. Não, aconteceu, vamos olhar para isso e vamos entender, né, o que aconteceu e como que vão lidar com isso a partir de aqui, seja no casal ou individualmente. O segundo aspecto é as pessoas conseguirem entender que no momento que houve uma infidelidade, o caráter do outro não muda magicamente, nem o seu caráter vai mudar magicamente. Então a pessoa que traiu, por exemplo, ela não passa a ser uma vilã na história no momento em que acontece, né, uma infidelidade, e nem a pessoa que foi traída passa a ser uma vítima. Aqui a gente tem que ter um pouco de cuidado com aquela lógica de uma infidelidade só acontece porque o outro deixou. Não, porque senão a gente também vai estar, de certa forma, colocando a culpa na pessoa que foi vítima, entre aspas, no sentido da pessoa que foi traída. Né? Aqui a gente tem que cuidar muito para não trabalhar com culpabilização. Não existe uma culpa, não existe uma responsabilidade, existe um fato que aconteceu e existe sim uma responsabilidade da pessoa que escolheu, digamos assim, né, ultrapassar um limite, ultrapassar um acordo que tinha sido estabelecido, então descumprir com aquele acordo, né, principalmente se a pessoa tinha consciência de que aquilo era um acordo que estava sendo descumprido e não um acordo, como a gente comentou antes, que para ela não teria problema, enquanto para o outro tem problema. Esse segundo ponto aqui é conseguir entender que a infidelidade por si só não vai fazer mudar o relacionamento. As coisas não vão mudar completamente, o outro não mudou completamente, o outro segue sendo a pessoa que né, foi traída segue sendo a pessoa que é, então as pessoas não mudam, o casal não vai mudar magicamente por causa de uma situação de infidelidade em termos de caráter, em termos de conexão, em termos de vivência, em termos de quem elas são. E entendendo isso, elas podem sim, a partir daí, passar a refletir se elas querem permanecer naquele relacionamento ou não. Porque para algumas pessoas, uma situação de quebra de relacionamento, né, de quebra de um acordo no relacionamento, uma situação de infidelidade, é algo inadmissível, e já para outras não. Para outras é possível reconciliar, é possível, né, trabalhar um perdão, é possível continuar naquela relação apesar do que aconteceu. Mas independente se as pessoas vão decidir por um término ou vão decidir por continuar juntos, é importante que elas consigam tomar essa decisão entendendo, né, que elas estão tomando essa decisão pelo fato que aconteceu, né, e não pela outra pessoa ter se transformado completamente num monstro ou em alguém extremamente submisso ou algo nesse sentido, entende? E aí por que eu falei tudo isso, né? Porque é muito comum, numa situação de infidelidade, a pessoa que trai se colocar nesse lugar de algoz, se colocar nesse lugar de uma pessoa ruim, de uma pessoa má, de um monstro, né? E começar a agir no relacionamento a partir desse lugar, então agir como uma pessoa, né, que merece ser castigada, ou que merece punições, ou que merece aceitar tudo. E, por outro lado, a pessoa, né, que é traída se colocar num lugar de vítima, se colocar num lugar, né, de alguém frágil, de alguém sensível, de alguém que não está conseguindo muitas vezes lidar com aquilo que o outro tem que aguentar, porque o outro é culpado pelo que está acontecendo. É muito comum acionar esses papéis após uma situação de infidelidade, e a gente precisa ajudar o casal e ajudar as pessoas que estão em terapia individual a sair desse lugar também, para se colocar com maturidade frente ao que aconteceu e o que vão fazer a partir de então. Frente a essa complexidade que eu já trouxe até aqui sobre, né, o tema da infidelidade, já pode ter levado aí algumas sessões, tanto em atendimento individual ou atendimento de casal, é comum que os casais, né, sigam dois caminhos frente a essa situação. O caminho de optar por um término, e aí nesse caso vai se trabalhar com o casal, né, um processo de uma terapia de separação, que seria tema para um outro vídeo, ou então optar por um processo de reconciliação, de perdão, de buscar lidar com a situação no sentido de querer continuar juntos, né? Então, nesses casos que a gente vai trabalhar com as pessoas que existe uma escolha por continuar juntos, a gente vai ajudar essas pessoas a entenderem, né, o que é perdão para elas, por exemplo, o que faz com que elas escolham continuar juntas, né, conseguir entender o porquê dessa decisão, deixar bem consciente mesmo, né, de que forma que elas elaboraram o que aconteceu e de que forma que através da elaboração do que aconteceu, elas chegaram a essa escolha. Deixando isso consciente, a gente vai ajudar as pessoas, então, no seu cotidiano, a irem em busca dessa reconstrução que elas estão buscando, de uma reconstrução da confiança, uma reconstrução do amor, enfim, do que elas vão nos trazer, que elas estão indo em busca de uma reconstrução. E aí aqui é importante que a gente entenda
como terapeutas e para as pessoas também, que essa reconstrução, ela não vai acontecer do dia para a noite. Não é porque uma pessoa decidiu, não vou perdoar, que no dia seguinte vai estar tudo bem, vai estar tudo magicamente bem. Não é assim que a coisa funciona. Um processo de reconstrução de um relacionamento após uma situação de infidelidade é demorado, né, no sentido de precisar de tempo para ser maturado, entendido, acalmado, né, acomodado mesmo. E aí na terapia, seja de casal ou individual, a gente vai estar ajudando essas pessoas, auxiliando essas pessoas nesse processo. Não tem um tempo certo de quanto que esse processo vai durar, né? Quanto tempo dura até uma relação em que houve uma infidelidade voltar a uma nova homeostase, né? Um novo equilíbrio em que aquele casal se sinta mais seguro, se sinta confiante, se sinta bem. Como eu já disse no início desse vídeo, eles não vão voltar ao que era antes totalmente, porque não tem como esquecer o que aconteceu. Mas eles podem voltar, né, a confiar um no outro, a restabelecer aquilo que foi quebrado muitas vezes por causa da situação. Então a gente vai precisar ajudar esse casal a entender que é um processo que não vai acontecer do dia para a noite e que sim, por ser um processo, vai exigir, talvez em algumas situações, né, paciência e até alguns acordos que a longo prazo não vão permanecer. Então, por exemplo, digamos que o casal, né, houve uma situação de infidelidade e que a pessoa estava trocando mensagens com alguém no celular e a pessoa se sentiu traída por descobrir que existia uma troca de mensagens no celular em que envolvia alguma questão emocional, alguma questão sexual, enfim. A traição aconteceu, digamos, pelo uso do celular. É comum que no início, né, logo após a situação de infidelidade, a pessoa que foi traída fique mais ansiosa com relação ao uso do celular, fique mais insegura, né, queira mexer no celular, queira ver o que está acontecendo. Esse não é um comportamento que a longo prazo é um comportamento saudável, né? A ideia é que o celular ele possa ser um espaço de individualidade do outro também, né? E que não tenha essa briga, digamos assim, por posso ver, não posso ver, enfim, né? Que seja algo natural na relação, o que se vê, o que não se vê, né? Algo tranquilo dentro do relacionamento e não uma pressão, né? Por tenho que ver ou não. Mas é comum numa situação que envolve uma infidelidade utilizando o celular, a pessoa que foi traída se sinta mais ansiosa frente a momentos que o outro vai estar mexendo no celular, frente a momentos que o outro vai esconder. Então a pessoa que traiu, ela também vai precisar entender que a pessoa não vai voltar a agir com o uso do celular como ela agia antes, que vai existir um gatilho ali para pensamentos que vão incomodar, que vão ser ruins e etc. Então é comum numa terapia de casal, por exemplo, com essa situação, a gente num primeiro momento ajudar o casal a compreender ou criar algumas regras pequenas, de ok, pode olhar meu celular, ou tu quer ver meu celular, mas sem que isso gere uma briga, que gere um desconforto, entende? Aqui eu usei o celular como exemplo, mas só para mostrar como algumas situações após a traição não vão mais ser como eram antes. E elas não serão mais como eram antes, porque elas passarão a ser gatilhos para a dificuldade que o casal está enfrentando de reestabelecer a confiança, de reestabelecer, né, a relação ali que foi quebrada pela infidelidade. Então isso a gente vai conseguir em terapia acompanhar as pessoas. Então em terapia individual, muitas vezes um ciúmes excessivo passa a se instaurar após uma infidelidade, a gente vai ajudar a pessoa com esses ciúmes, né, ou alguma situação de insegurança, de baixa autoestima, enfim, tem uma série de fatores, né, que podem levar as pessoas para a terapia individual com relação à infidelidade, e a gente precisa também entender em que contexto, em que momento do que aconteceu que essas pessoas estão vivendo e como na sua parceria isso está sendo estabelecido. A grande questão é, querer empurrar a infidelidade para baixo do tapete só gera problema. Querer esquecer o que aconteceu, querer passar por cima do que aconteceu, querer, não, agora foi, já passou, não vai acontecer de novo, num sentido muito rápido de não conseguir elaborar o que aconteceu, só vai gerar problemas e mais dificuldades com o casal. E nós, como terapeutas, não devemos ter medo de falar sobre o tema com os nossos clientes. Se a gente for pensar a infidelidade, a dificuldade de lidar com a infidelidade nada mais é do que a dificuldade de lidar com o luto da visão que se tinha daquele relacionamento e conseguir reconstruir uma nova visão daquela relação, se isso for possível para os dois e para o casal. Como vocês puderam ver nesse vídeo, né, a infidelidade envolve diversas questões complexas aí
na relação do casal, a gente vai precisar avaliar cada caso. E um dos temas, uma das queixas mais comuns que vem junto com a questão da infidelidade, diz respeito à intimidade do casal, às trocas íntimas do casal, né? Como a satisfação conjugal da sua intimidade envolve muitas vezes essas questões da infidelidade, e isso eu vou deixar para um próximo vídeo. Espero ter conseguido te auxiliar aqui com as demandas relacionadas à infidelidade e te ajudar no teu manejo clínico. Te espero nos próximos vídeos e também nas nossas aulas.